E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal de vídeos do site bibotalk.com.br. Eu sou o Rodrigo Bibo e se você está chegando pela primeira vez aqui, saiba que nesse canal nós falamos de teologia, de Bíblia, de assuntos mais acadêmicos, é bem pouco acadêmico, né? É mais aquela teologia do dia a dia, aquela teologia marota, aquela teologia moleque, aprendendo um pouco sobre a Bíblia e a ação de Deus na história. E hoje quero falar sobre o que eu aprendi com os amigos de Jó. Ah, não se esqueça, se você gostou dessa pegada, inscreva-se no canal, aperte no sininho e assim você será notificado quando tiver um vídeo novo. Mas a princípio, toda quarta-feira a gente tem vídeo aqui novo no canal, tá bom? Um abraço, inscreve-se no canal, vai lá. A história de Jó é muito conhecida, até mesmo pessoas que não são cristãs já ouviram falar do homem que sofreu muito, mesmo assim não falou mal, né? Não blasfemou contra o seu Deus. E no final teve aí a sua recompensa, teve tudo restituído. Mas o drama de Jó, ele é fortíssimo e nós até entendemos um pouco desse drama porque a gente vê, né? Toda a cena celestial, Jó não vê. Inclusive eu não quero falar muito sobre isso porque já tem um vídeo aqui nesse canal, o link está aqui na descrição desse vídeo, onde eu converso com um cara que fez doutorado em Jó. Então ele manja pra caramba, foi uma entrevista muito legal que eu fiz com o professor Roger. Veja esse vídeo se você curte o tema Jó. Eu quero focar somente aqui nos amigos de Jó. Quando se inicia esse drama de Jó, os amigos dele ficam sabendo. E quando eles sabem então dessa tragédia que assola Jó, eles se deslocam da sua cidade e vão até Jó. E eu quero ler esse texto bíblico com vocês, presta atenção. Léo, joga aí na tela. Quando viram Jó de longe, mal o reconheceram, choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça. Depois, sentaram-se no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Os amigos de Jó começam muito bem, se deslocam da sua cidade, fazem uma viagem que talvez não fosse muito confortável. Para o quê? Para ver como é que estava o amigo. E quando eles percebem que a situação é gravíssima, eles ficam chocados, ao ponto de eles fazem todo o ritual da época ali, né, de lamento, rasgam as vestes e jogam terra ao ar sobre a cabeça. Eles entram naquele processo junto com Jó e eles ficam 7 dias e 7 noites em silêncio. Então eles começam muito bem, porque muitas vezes diante da dor do outro, nós não temos palavras. A situação muda quando Jó começa com os seus discursos, ele começa a escancarar a sua alma para os seus amigos. E o discurso de Jó não é um discurso muito ortodoxo. A teologia que Jó está mostrando ali, uma teologia sincera, que nasce da sua dor, que nasce daquele momento, é uma teologia que está ferindo os princípios teológicos daquela época, que eram a teologia da retribuição. E o que é a teologia da retribuição? Se eu faço a coisa certa, Deus vai fazer a coisa certa comigo. E Jó começa a questionar isso. Por quê? Porque ele viu na própria carne que ele fazia tudo certo, mas muitas coisas ruins aconteceram com ele. E Jó começa a abrir a sua alma. E quando Jó começa então com o seu discurso, né, nada reformado, nada teologicamente correto e aprovado, a galera começa, peraí Jó, aí é demais. E aí nós começamos a acompanhar ao longo do livro de Jó os discursos dos amigos de Jó. Inclusive, esses discursos são carregados de má teologia. A gente tem que tomar muito cuidado ao usar algumas passagens de Jó, porque elas são carregadas de má teologia. Por quê? Porque nós vamos perceber que o discurso dos amigos de Jó não são aprovados pelo próprio Deus. Porque os amigos de Jó, eles estavam refletindo a teologia da época, e a teologia da época não reflete necessariamente a teologia de Deus. Então o que eu aprendi com os amigos de Jó? Que a misericórdia precisa anteceder a ortodoxia. Não estou dizendo que nós precisamos abrir mão do nosso conteúdo teológico, mas a gente precisa ter sabedoria de quando falar esse conteúdo. Será que era o momento de discutir teologia com Jó? Será que era o momento agora de começar a questionar a teologia de Jó? Ele estava abrindo o coração. A gente não precisa ter palavras prontas para cada situação da vida de uma pessoa.
Inclusive a própria palavra aconselhamento, ela é a negação do conselho. Aconselhamento é a negação. Eu não preciso ter palavras prontas. É claro que Provérbios, em vários versículos, vai elogiar a palavra dita a seu tempo, né? Como medicina, né, para a alma. Só que nós precisamos ter sabedoria, porque muitas vezes a pessoa só quer abrir o coração. Ela não quer te ouvir. Porque no próprio ato de desabafar, a pessoa se encontra. Então a gente precisa ter sabedoria. Muitas vezes, quando uma pessoa descobre a teologia reformada, né, aquele conjunto de doutrinas bonitinhos, bem amarrados, ela acaba ficando chato pra caramba e ela acaba estragando um churrasco, né? Porque o churrasco tá lá, aí de repente alguém só comentou alguma coisa. Ou tá tocando uma música herética lá, que você acha uma porcaria, uma música gospel lá. Aí você já puxa, mas o assunto nem é a letra da música, mas você já quer... Eu tô falando isso, gente, porque eu já fui esse cara. Do pregador tá falando, ou alguém tá falando alguma coisa e eu já querer vomitar teologia pra cima dela. Ou até mesmo, eu já cometi esses erros dos amigos de Jó, da pessoa estar abrindo o coração, e às vezes até tá abrindo um pecado, sabe? E eu já... Cara, mas Bíblia, quer dizer que eu não devo então aconselhar o pecado? Eu não devo? Deve, mas calma. Tem momentos, a gente precisa dessa sensibilidade do espírito, a gente precisa, muitas vezes a gente, né, como guardiões da verdade, sabe? A gente quer, a gente não estende a mão, a gente aponta o dedo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que Jó precisava agora era de ouvido. Que os amigos ficassem 40 dias e 40 noites, ficassem o tempo todo ali com Jó, sofrendo com Jó. Não abrissem a boca, ouvissem as heresias de Jó e, ok, ele não está num bom momento. Sabe, se os amigos de Jó ficassem quietos, eles seriam um ótimo exemplo para nós. Mas eles não ficaram e continuam sendo um ótimo exemplo para nós. Afinal, a sabedoria judaica é aquela sabedoria que também observa o insensato, observa o erro do ímpio e do injusto e fala, ei, esse aí não é um bom caminho. Pelo menos é o que o livro de Provérbios nos ensina. Então é muito interessante a gente ver e aprender com os amigos de Jó, né? Tenhamos misericórdia antes de ortodoxia. A misericórdia, ela tem que preceder a ação do cristão, tem que preceder a doutrina, porque não adianta a gente ter bom conteúdo teológico se a gente não sabe a hora de aplicar, se a gente não sabe o momento de falar e a gente só quer mostrar pro outro, ó, tu tá assim, ó, porque tá errado, rapaz. Tenhamos mais sabedoria e que o Senhor nos ajude. Se gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, passe adiante e não esqueça, assine o canal.